a luta, a luta do meu cunhado para conseguir uma nova namorada após o fim do noivado dele. Ele me narrou que foi rejeitado por todas as moças. Quando ele me contou isso, eu senti uma mágoa muito grande nele. E eu perguntei por que ele era rejeitado. E ele falou porque ele não... diziam que ele era pobre. Eu sempre parei para ouvir ele. E nesse dia eu perguntei para ele, só tava eu e ele. Eu perguntei para ele, minha mãe tava acho que dormindo. Eu perguntei para ele que se ele não tinha nada mesmo. Aí ele falou que tinha, acho que era 5 cabeças de bezerro, mas que não ficava no pasto, que o pai não tinha terras, acho que ficava com outras pessoas. Foi o que ele falou. Ele falou muito magoado isso. E ele parou com uma situação que eu já conhecia, que minha mãe contava, que ele pediu uma moça lá em namoro, prima também, porque o povoado dele eram muitos irmãos, moravam todos próximos do outro. E ele ia sempre em busca das primas, pelo conhecimento. Depois que eu tive, eram casas próximas e as moças muito bonitas até. E a minha mãe contou uma história que teve uma prima dele que ele mandou um bilhete pedindo namoro, e ela pegou e colocou, parece que num pé de árvore, no pé de um buzeiro, onde ele passava para pegar o bilhete, rejeitando ele. E a mãe dela, não aceitou. Sendo tia dele, não aceitou o namoro. Ninguém queria ele. Ninguém queria ele. Ele ficou totalmente rejeitado em relação a mulheres. E minha mãe me contou uma história que ele só andava à toa. Eu ouvi uma história de infância que ele batia a testa na pedra e quando a mãe falava que ele ainda dizia que o sangue estava gostoso. Ele teve problema na infância. Ouvi por alto, né, quando era criança, a mãe dele, acho que narrando uma história lá, contando como é que ele era. E depois eu ouvi alguém comentando, também não lembro, guardar tanta coisa da infância fica difícil, mas como eu ficava sempre ao lado da minha irmã, então eu escutava as coisas. Falaram que ele, por ser negro, entre os irmãos, ele sofria rejeição. A irmã que morava em Candeias era branca, a outra irmã também era branca, o irmão mais velho que morava ao lado do pai, branco. Deixa eu ver, o que morreu no acidente que está narrado nos vídeos embaixo, também era branco. Deixa eu ver se tinha outro irmão. Não. Era 2 meninas e 3 meninos. Então, o caçula morreu na curva em Salvador, uma bicicleta. A irmã morava muito bem já na minha infância, em Candeias. O irmão mais velho, o pai colocou, ele casou e o pai colocou na beira da casa dele. A outra moça, a caçula, casou e foi morar nas terras do pai, do noivo. Então ficou. Então restou ele.
Ele tinha o tom de pele, o mesmo tom de pele do pai, mas a mãe dele era branca, branca, cabelo liso, longo, toda esbelta, bonita. Se parecia muito, muito, muito com a que era a mãe de santo que mora em Candeias. Morava em Candeias, eu não sei, estou em 2023 e não sei mais de nada em relação a isso. Até então, em 2016, eles eram vivos e foi quando me foi citado acerca do filho dela, que eu vou falar nos vídeos mais adiante. Então tem essa parte aí da rejeição dele. Ele sofreu muita rejeição. Então, por ele ter esse tom de pele, ele era rejeitado. A mãe era doida, apaixonada pelo filho caçula que estava dentro de casa. E ele acho que ficava andando pelo mundo em busca de trabalho e tal. Diz que saiu de casa muito novo. Acho que ainda pré-adolescente. Ele começou a andar com a sacola nas costas. Foi o que a minha mãe na rua, algum dia eu conversando, ela falou, ele só andava à toa para cima e para baixo. Não ficava no seio da família. Então essa parte da infância dele que ele sofreu rejeição no meio da família.